Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página do Diário com o Empreendedor. Estou aqui nesse momento aqui na Pousada Horizonte, sua casa fora de casa, um ambiente inteiramente familiar, aonde a nossa missão é fazer com que você, cliente, torne-se a Pousada Horizonte a extensão do seu lar. E o telefone para reserva, DDD Internacional 055, DDD Regional 85. E o telefone fixo é o 3336 6803 e o WhatsApp 99166 3303. Vou bater um papo aqui com um dos nossos recepcionistas da Pousada Horizonte. É ele, é o Cláudio Wesley. Cláudio Wesley, bom dia! Bom dia, seu Paulo. Bom dia, internautas do Diário com o Empreendedor. Cláudio Wesley, eu gostaria que você se apresentasse para os internautas do Diário. Olá, bom dia. Meu nome é Cláudio Wesley. Sou recepcionista do time dos recepcionistas da Pousada Horizonte. Ô Cláudio, conta pra gente como chegou fazer parte do time de campeões além da média dos recepcionistas da Pousada Horizonte. Seu Paulo, cheguei através de um grupo, de um projeto do governo estadual. Um programa, é um programa do governo? Sim, senhor, um programa do governo estadual. Como é que funciona esse programa? Ele é feito uma seleção, primeiramente uma seleção de 45 alunos, foram separados grupos de 14 pessoas cada, para ser selecionado por empresas aqui dentro do Horizonte. Pronto, esse foi a primeira seleção do qual você participou como aluno de um colégio, Sim, foi senhor. isso? E para você participar de uma seleção para fazer parte do time dos estagiários, né, do programa que vinha para as empresas, como foi para você chegar aqui na Pousada? Seu Paulo, foi separado por área na informática, separado 12 alunos com o nosso coordenador do estágio. E aí, no primeiro dia dessa seleção, que foi feita aonde a seleção? A seleção foi feita na escola, lá no meio da escola mesmo, no auditório da nossa escola, São Paulo. Uma seleção com 12 alunos, né? Para definir qual empresa a gente iria fazer primeiro o estágio. Aí você foi escolhido para vir para a empresa, né? Sim. E aí, quando você veio para fazer parte do time dos estagiários, você passou por uma seleção também? Sim, senhor. Para entrar na empresa? Sim, passei por uma seleção. Eram quantas pessoas? Na hora lá era 12 pessoas, São Paulo. 12 pessoas. Isso, 12 pessoas. 12 pessoas foram escolhidas ou 12 pessoas... Para ser escolhidas. Para ser escolhida. Pronto. Então veio 12 para escolher uma certa quantidade ou veio uma quantidade para escolher 12? Veio uma quantidade para escolher apenas 3 para a empresa. Para Pousada Horizonte. Exatamente. E aí você foi escolhido logo de primeira? Como foi? Não, senhor. Não fui escolhido logo de primeira, não. Fiquei na repescagem. Ficou na repescagem. Quando você viu que teve alguns que foram escolhidos e você não foi escolhido, como foi o sentimento? Foi de decepção, São Paulo, porque eu pensei que eu conseguiria. E aí, como foi? Você recebeu um contato para ser chamado para vir para repescagem? E aí, como foi? Conta pra gente. Eu recebi uma ligação, São Paulo. Estava em casa, recebi uma ligação de tarde que eu iria para a Pousada Horizonte. Pronto, quando você recebeu essa ligação, como foi o sentimento? Como foi, o que passou na tua cabeça? Que eu não tinha experiência, São Paulo, para entrar nesse ramo, que eu não tinha ideia de como seria. Não tinha ideia nenhuma de como seria estar na Pousada Horizonte. Mas quando você chegou os primeiros dias, fazendo parte do time dos estagiários, né, do colégio, e aí, como foi? Qual foi os maiores desafios? Conta pra gente como se superou. Um dos meus maiores desafios era a questão de ser tímido. Eu não conseguia conversar com as pessoas, São Paulo. Eu não conseguia interagir com as pessoas, com os hóspedes. Eu tinha um problema muito alto assim, de esquecimento. Esquecia muito fácil as coisas, São Paulo.
E como você se superou com esse esquecimento, com esses desafios, com essas dificuldades que você encontrou logo nos primeiros dias? Aí você teve um estágio de 90 dias, que era o estágio, né, do programa do governo. Como você superou esses obstáculos? Conta pra gente. A parte do esquecimento, seu Paulo, eu consegui através de um caderno e de uma caneta. Foi? Sim, E senhor. como foi que você despertou para isso? Descobriu que esse caderno, que essa caneta poderia ser tão importante no processo de aprendizado? Foi no meu processo também do estágio, seu Paulo. Eu sempre levava essa atenção comigo. O pessoal sempre me falava, ó, Cláudio, você precisa desse caderno e dessa caneta. É muito melhor do que uma cabeça. Pensa. Melhor do que uma cabeça boa. Minha avó falava isso. Melhor do que uma cabeça boa, um papel e uma caneta. Ô Cláudio, me diga uma coisa, e após os 90 dias, passou do estágio, né, que era o estágio do governo, aí você sentiu que ia ser contratado de carteira assinada pela empresa? Como era? Você sentia? Não, senhor, sentia não, seu Paulo. Não tinha essa esperança? Não tinha essa esperança de ser contratado pela Pousada Horizonte, não. Mas por quê? É pela minha questão mesmo de ser inexperiente ainda nesse ramo, não consegui ainda desenvolver, apesar de todas essas dicas que me deram ao longo desse estágio, eu não tinha ideia nenhuma de como se eu realmente conseguiria entrar na pousada, seu Paulo. Então você não acreditava que você era capaz de se tornar um funcionário efetivo na Pousada Horizonte? Isso, seu Paulo, não acreditava que eu era capaz, não. E quando chegou os 90 dias, que aí realmente ia ser a decisão, ou era contratado ou encerrava o estágio e ia para casa, e que você soube que você ia ter mais uma chance de ser contratado, né, para uma experiência de carteira assinada como estagiário, mas já um estagiário da empresa, não era mais estagiário do governo. Qual foi o teu sentimento? O sentimento é como é que eu vou agora conseguir pactar agora nessa minha profissão agora. Como seria de carteira assinada, como que eu ia superar esse desafio, seu Paulo? Porque eu ainda, apesar de ter todas essas questões sobre o caderno, esquecimento, conseguindo um pouco ser destravado na hora de falar com o hóspede ou com qualquer pessoa aqui na pousada, eu queria saber como é que seria essa questão. Qual foi assim a maior dificuldade, o maior desafio após a carteira assinada, já se tornava um funcionário, estagiário, né, dos 90 dias de estágio, carteira assinada, tudo bonitinho. E qual foram os maiores desafios para você, que você encontrou nesses 90 dias como estagiário já da empresa? Os maiores desafios, seu Paulo, ainda era a questão de anotações, que apesar de estar com o caderno e a caneta na minha mão, eu às vezes esquecia de anotar também, seu Paulo. Questão também de reserva, eu não conseguia fechar algumas reservas, eu não conseguia falar com o hóspede, certo? Eu sempre passava para outra pessoa mais experiente do que eu, nunca conseguia fazer isso, apesar de meus 90 dias aqui do estágio. Ô Cláudio, conta pra gente, após já estar contratado oficialmente da Pousada Horizonte, já chegando 10 meses, como está sendo a vivência e a experiência de estar fazendo parte do time de campeões, além da média, da Pousada Horizonte? Conta pra gente, comenta um pouco. Está sendo muito gratificante, seu Paulo. Estou tendo muita gratidão pela empresa que me acolheu, pelo estágio que me deu a oportunidade de estar aqui, a gratidão pela minha família, por nunca fazer eu desistir, e gratidão por tudo, seu Paulo. Cláudio, quando você chegava em casa como estagiário do governo, depois passou o estágio pela empresa, quando tu chegava em casa com a cabeça grossa, com muitos desafios, encontrava muitas dificuldades, muito tímido, né? E aí, quando tu fazia algum comentário com teu pai, com tua mãe, com teus familiares sobre esses desafios, sobre essas dificuldades, conta pra gente, comenta um pouco. Fazia assim, seu pai, fazia comentários com minha mãe e com meu pai, principalmente. Falava pra eles, mãe, pai, isso aqui não é pra mim não vai dar certo pra mim não. Eu vou pedir abaixo na carteira logo que eu não vou aguentar não aguento mais. E aí, o que eles falavam pra Falaram ti? que não era pra mim desistir, seu Paulo. Não era pra mim desistir, era pra continuar tentando. Porque a gente só consegue assim, a gente consegue as coisas errando. Pra conseguir acertar a perfeição. No teu ponto de vista, avaliando tudo isso, essa caminhada, os 90 dias do estágio do governo, já quase 10 meses,
de carteira assinada na Pousada Horizonte, no teu ponto de vista, fazendo uma avaliação, valeu a pena a paciência, o esforço de desenvolver, de superar esses desafios que eram muitos, o desafio da timidez, o desafio daquela coisa aquelas dificuldades que você encontrou como jovem, aprendiz de primeiro emprego, valeu a pena? Valeu muito a pena, seu Paulo. Valeu muito a pena que eu consegui desenvolver esse meu lado. Tanto de ser interagir com as pessoas, me sentir seguro ao falar com elas. Ô Cláudio, todo profissional de sucesso, todo empreendedor de sucesso, ele tem muito bem definido na sua mente de onde veio, aonde está e aonde ele quer chegar. A pergunta é, você já sabe de onde veio, sabe aonde está, conta pra gente aonde você quer chegar no futuro, profissionalmente. No futuro, profissionalmente, seu Paulo, eu quero ser um empresário de sucesso, seu Paulo. Um empresário de sucesso. Então, todos esses desafios que você se superou, vem se superando e ainda tem muitos desafios, você entende que isso é Deus lhe treinando. Sim, senhor. Para ser um empresário de sucesso. Parabéns. Ô, Cláudio, diga pra gente, que dica você daria para aquele jovem estagiário, jovem que ainda está em busca de um emprego, em busca de um estágio, ou até já está com emprego, já está trabalhando, mas às vezes está encontrando tantos desafios que em todo momento ele pensa em desistir. Que dica você daria para essas pessoas? Para eles não desistir, seu Paulo. Que não desistam, que continuem persistindo. Que no erro a gente consegue a perfeição. E a gente consegue ser a mais assertivo. Ô Cláudio, Wesley, toda a equipe do Diário com Empreendedor, meu irmão, só tem que dizer para você gratidão, gratidão e gratidão pela oportunidade da gente bater esse papo e levar informação aos nossos internautas do Diário. E só gratidão, viu, Cláudio? Gratidão também, seu Paulo. E gratidão também, internautas do Diário com o Empreendedor. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua rede social, no teu coração, na tua vida e sucesso para nós!